povo santo, de unido no amor, peregrino ao encontro da cidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Amigos, as leituras de hoje vão-nos falar da gratidão e como a gratidão é um valor de Deus e não necessariamente um valor do mundo. Irmãos, para celebrarmos dignamente estes sagrados mistérios, reconhecemos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a vossa graça proceda e acompanhe sempre as nossas ações e nos torne cada vez mais atentos à prática de boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do Livro dos Reis. Naqueles dias, o general Sir Naamã desceu ao Jordão e aí mergulhou 7 vezes, como lhe mandara Eliseu, o homem de Deus. A sua carne tornou-se tenra como a de uma criança e ficou purificado da lepra. Naamã foi ter novamente com o homem de Deus, acompanhado de toda a sua comitiva. Ao chegar diante dele, exclamou: agora reconheço que em toda a terra não há outro Deus senão o de Israel. Peço-te que aceites um presente deste teu servo. Eliseu respondeu-lhe: pela vida do Senhor que eu sirvo, não aceitarei. E apesar das insistências, ele recusou. Disse então Naamã: se não aceitas,
permita ao menos que se dê a este teu servo uma porção de terra para um altar, tanto quanto possa carregar uma parelha de mulas, porque o teu servo nunca mais há de oferecer holocausto ou sacrifício a qualquer outros deuses, mas apenas ao Senhor Deus de Israel. Palavra do Senhor. O Senhor manifestou a salvação a todos os povos. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. O Senhor manifestou a salvação a todos os povos. O Senhor deu a conhecer a salvação. Revelou aos olhos das nações a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. O Senhor manifestou a salvação a todos os povos. Os confins da terra puderam ver a salvação de nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. O Senhor manifestou a salvação a todos os povos. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, lembra-te de que Jesus Cristo, descendente de David, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo qual eu sofro, até ao ponto de estar preso a estas cadeias como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está encadeada. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. É digna de fé esta palavra. Se morremos com Cristo, também com Ele viveremos. Se sofremos com Cristo, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se lhe formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Em todo o tempo e lugar, dai graças a Deus, porque esta é a sua vontade a vosso respeito em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, indo Jesus a caminho de Jerusalém, passava entre Samaria e Galileia. Ao entrar numa povoação, vieram ao seu encontro 10 leprosos. Conservando-se à distância, disseram em alta voz: Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse-lhes: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E sucedeu que no caminho ficaram limpos da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se de rosto em terra aos pés de Jesus, para lhe agradecer. Era um samaritano. Jesus, tomando a palavra, disse: Não foram 10 os que ficaram curados? Onde estão os outros 9? Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus,
senão este estrangeiro? E disse ao homem: levanta-te e segue o teu caminho, a tua fé te salvou. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje vem imediatamente depois do Evangelho do domingo passado, ou seja, domingo passado era o capítulo 17, do versículo 1 ao 10, e hoje temos do 11 ao 17, em continuação. E a continuação, sobretudo, de certeza, que foi posto desta maneira, para entendermos bem as palavras de Nosso Senhor o domingo passado. Se bem se lembram, domingo passado ouvimos que Nosso Senhor disse que nós nos devemos de considerar como apenas servos e que usou aquela parábola dizendo: será que o patrão deve estar agradecido por o trabalhador ter feito o seu trabalho? E nós aí entendemos que o que Nosso Senhor queria dizer com isso era a atitude que nós devemos ter, para não pensarmos que Nosso Senhor estava a dizer que nós não devemos ser agradecidos. Por isso é que em continuação do domingo passado, nós temos hoje os 10 leprosos e só um sendo agradecido e Nosso Senhor louvando esse homem por ter agradecido a Deus a sua cura. Então aí temos este valor de sermos agradecidos, expressado por meio deste acontecimento que acabamos de ouvir. Mas mais do que isso, não mais do que isso, mas em cima disso, nós temos Nosso Senhor que vai para Jerusalém e passa entre Samaria e Galileia. Passa entre meio da terra dos judeus e da terra dos samaritanos. Passa no meio. E nós notamos que aí tem esses leprosos, e os leprosos tinham aquelas leis estritas, tinham que viver longe das povoações, tinham que anunciar que eram leprosos, tinham que se manter a distância, porque a lepra, já sabem, era uma doença que facilmente se passava de pessoa em pessoa e era por isso que tinham essas regras. E eles gritam, chamam, querem que Nosso Senhor lhes faça um milagre. E nós aí notamos, não sabemos bem ao certo se eram todos samaritanos ou se era uma mistura. O mais provável era que esses leprosos eram uma mistura de samaritanos e judeus, porque Nosso Senhor diz: só este estrangeiro é que veio agradecer, implicando que a maioria de certeza que eram judeus, e só aquele que menos esperávamos foi o que foi agradecido. Isso para dizer que a doença, a desgraça, não discrimina. A doença, a desgraça, abalos de terra, furacões, o vírus, a morte, as tragédias, não discriminam. Não sabem quem é boa pessoa, quem é má pessoa. Não sabem quem é judeu e quem é pagão. Não sabem quem é casado e quem é solteiro. Não sabem absolutamente nada disso. Não discriminam. E também nós também notamos que no meio da tragédia, no meio das coisas más que nos acontecem, aí é das poucas vezes
nas nossas vidas que nós não damos importância a essas coisas exteriores. No meio da tragédia, infelizmente, é o tempo em que nós mais nos juntamos e deixamos atrás as divisões. Tal qual como é neste caso. Lá estavam os leprosos, alguns samaritanos, alguns judeus, todos leprosos, todos viviam juntos. Quando existe lume no mato, os animais que vivem lá, quando eles fogem, o leão corre ao lado do cordeiro e o leão não faz para comer o cordeiro, porque o medo e o fugir ao lume é mais importante do que a vontade de comer. E assim também acontece no meio das tragédias da vida. As nossas raças, a cor de pele, as nossas afiliações partidárias, essas coisas não importam nesses momentos. O que importa é o fugir, o querer a salvação, o querer ficar melhor. Então lá estavam eles, todos juntinhos. Os que tinham saúde não falavam uns com os outros, porque um era judeu e o outro era samaritano. Os que estavam doentes, então aí eram doentes, já não importava a sua raça. Quando Nosso Senhor vem os curar, então aí notamos que só um vem atrás para agradecer. E isso talvez já é a verdade, que é que talvez só 10% das pessoas é que são agradecidas. Só 10%. Eu acho que é assim. Olha, podemos, por exemplo, reparar para as pessoas que vêm à missa. Mais ou menos 10% das pessoas é que vêm à missa todos os domingos. Mais ou menos só 10% das pessoas é que são agradecidas com Deus e têm a necessidade de vir agradecer a Deus. Talvez mais ou menos 10%. Porque não é natural ao ser humano ser agradecido. O que é natural a nós como seres humanos é o pedir, o exigir, o pensar que temos direito, o pensar que nos devem e, sobretudo, o egoísmo. E o egoísmo leva-nos a não sermos agradecidos. Se eu tenho a atitude que eu mereço alguma coisa nesta vida, nunca vou ser uma pessoa agradecida. Se a minha atitude é que eu não mereço nada, que eu não mereço que ninguém goste de mim, que eu não mereço que ninguém faça nada bom por mim, se a minha atitude é eu não mereço, mais facilmente aí é que vamos ser agradecidos, porque não estamos à espera e porque pensamos por não merecer. Quando alguém nos faz algo de bem, aí de certeza é quando sentimos gratidão. Por isso é que vocês, os vossos filhos em casa, milhares de vezes dizem a eles, quando alguém lhes dá alguma coisa, diz obrigado. As criancinhas, quando alguém por Natal, ou sem ser fora de Natal, dá um brinquedo, dá um reboçado, se fosse por elas nunca diziam obrigado. Abriam, faziam o que queriam, mas agradecer não, porque não é natural ao ser humano ser agradecido. É um valor nosso, é uma virtude. E é uma virtude que os pais passam para os seus filhos. Por isso é que os pais dizem milhares de vezes, diz obrigado. E é preciso milhares de vezes para eles aprenderem, porque não é natural ao ser humano ser agradecido. É uma virtude divina.
Ser agradecido faz parte das pessoas religiosas, faz parte do acreditar em Deus. A sociedade de lá fora, o mundo não é agradecido, não é um valor de ser agradecido. Tem mesmo o dia aqui dos Estados Unidos chamado o Thanksgiving, o Dia da Ação de Graças. Teve nas suas origens um acto religioso dos protestantes que primeiro povoaram este país. Dar graças a Deus, mesmo que fosse uma vez por ano. Nos outros países, pelo mundo fora, será que tem um dia de ação de graças? A resposta é: não, não tem. Porque não é natural ao ser humano ser agradecido. Nós, como católicos, nós temos o dia da ação de graças todos os dias. Isso é verdade. Porque a palavra Eucaristia, do grego, quer dizer a ação de graças. Nós enviamos à missa para fazer muitas coisas. Mas entre elas é para dar graças a Deus. De certeza, quando aqui entraram e quando aqui se ajoelharam, começaram por dar graças a Deus pelas bênçãos que têm na sua vida, pela família que têm, pela saúde que têm, pelo trabalho que têm, pela vida que têm. Damos graças a Deus, porque sabemos que, embora sejam estas mãos que fazem muito, mas é Deus que nos dá a graça para que essas mãos possam fazer aquilo que elas fazem. Damos graças a Deus. Só um de nós de 10% é que é agradecido. E nós cada vez mais temos que ser pessoas agradecidas. Temos que dar graças a Deus primeiro pelos nossos pais. Pela forma como eles eram, a forma como nos educaram, aquilo que eles nos deram. Dar graças a Deus pelo marido, a esposa que têm ou que tiveram. Dar graças a Deus pelos seus filhos que têm. É só reparar para o mundo e ver as pessoas como são lá fora, para começarmos a dar graças a Deus pela família que temos. Sobretudo quando vemos quem luta tanto com filhos e familiares que fazem tantos disparates nesta vida. Será que podiam fazer mais? Será que podiam ser melhores? Claro que sim. Mas também podia ser muito pior. Podiam ter ideias muito piores que as que têm. Dar graças a Deus pelo trabalho. Dar graças a Deus por estar aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Dar graças a Deus pelas pessoas, por aquilo que fazem. Quando foi durante a pandemia e a política da pandemia, nós notamos que de repente havia pouca gente que iam trabalhar. Restaurantes, mercados, trabalhos em geral, que tinham tantas vagas porque pessoas não iam trabalhar. E aí de certeza que eram agradecidos quando iam a qualquer lugar e tinha lá alguém que foi trabalhar. E aí talvez aí apreciamos mais as pessoas que fazem o seu dever. É bom sermos agradecidos, mas isso é uma virtude. É participar no pensamento de Deus. Por isso é que temos que fugir ao pensamento da obrigação, ao pensamento de que eu mereço, eu tenho direito. Nós não merecemos nada nesta vida. Tudo é de graça. Tudo é a graça de Deus. E quando temos esta mentalidade, mais facilmente é que vamos começar a ser pessoas agradecidas para com os outros. Nós no Evangelho, na primeira leitura, tivemos basicamente como uma batalha para ver qual era o Deus mais forte e a quem devíamos seguir. Nos dias de hoje essa batalha continua.
Todos os dias temos uma batalha pela fé, qual é a verdadeira, qual é a reta. E essa batalha não é composta qual é quem faz o melhor milagre, mas sim essa batalha é feita as pessoas que seguem X religião, será que são melhores? Será que se distinguem dos outros? E isso no fim é o que convence mais que nada. É repararmos para as pessoas e se pensarmos que são pessoas boas, aí talvez vamos pensar, olha, talvez é por causa da religião que eles têm, daquilo que ensinam, daquilo que aprendem. Isso também são das coisas que convence. Nós, esta semana que celebramos o dia de São Francisco de Assis, e São Francisco de Assis que dizia aos seus confrades, pregai o Evangelho sempre, e se for preciso, usem palavras. Quer dizer, a maneira da nossa vida, a forma como vivemos, a atitude que nós temos, isso no fim é aquilo que mais vai convencer. Porque argumentos contra uma boa pessoa é difícil de encontrar. Então assim, nós somos chamados a sermos agradecidos. Sermos agradecidos com a família, com o próximo e, sobretudo, sermos agradecidos com Deus. E assim, com essa atitude, com esses valores, é que mais facilmente também seremos pessoas gratas para com os outros. Amigos, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, constancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica, apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida mundo que há de vir. Amém. Confiantes na graça de Deus, vamos agora pedir pelas nossas necessidades. Pela Santa Igreja de Deus, para que anuncie a fé que leva à salvação e revela aos homens os mistérios do reino, oremos, irmãos. Ouvemos, Senhor. Por aqueles que receberam o Espírito Santo, o dom de Deus que foi dado aos apóstolos, para que deem bom testemunho de Jesus, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelos justos que clamam ao Senhor contra toda a violência e opressão, para que a sua voz seja escutada, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelos homens e mulheres do mundo inteiro, que não são respeitados pela sua dignidade,
para que encontrem quem defenda os seus direitos. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelos estudantes que iniciaram ou vão iniciar um ano novo, para que em cada professor tenham um mestre e nos pais os seus maiores amigos. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. A missa de hoje é aplicada pelos membros falecidos da família Faria e por alma de José Ávila e Maria Almada. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelos membros da nossa Assembleia de Oração, para que sirvam a Deus com alegria, em casa, no trabalho e em toda a parte. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, as orações e as ofertas dos vossos fiéis e fazei que esta celebração sagrada nos encamine para a glória do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso,
com os anjos e os arcanjos e os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos humildemente. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Seamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja. Vede nela a vítima que nos reconciliou conosco e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo José, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes a reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e todos os que morreram na vossa amizade.
acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de todo o pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis a minha morada, mas dei uma só palavra e serei salvo.
Oremos. Deus de infinita bondade, que nos alimentais com o corpo e o sangue de vosso Filho, tornai-nos também participantes da sua natureza divina, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Antes da bênção final, a festa está à porta, sexta-feira da semana que entra, já temos a primeira novena, que é às 6h30. Talvez isto não aplica à maioria das pessoas aqui, mas no próximo sábado e no sábado do domingo da festa, a missa em inglês, aos sábados, vai ser às 4h na Igreja Velha, para não embarrarmos uns nos outros aqui dentro da igreja. E no domingo da festa, só vamos ter uma missa em inglês no domingo, que vai ser às 8h30. E a missa da festa é às 10h30. Continuamos a precisar de ajuda, sobretudo com crianças, para o bolo de leite ou para as procissões, para irem vestidos de anjos ou de coisas assim. E também, como sempre, para o snack bar, sempre à procura de doces, de bolos e coisas assim. Aí podiam cozê-los em casa e trazê-los no dia, ou falando aqui com a senhora Rosa Fraga. O próximo domingo vamos ter uma segunda coleta que vai ser para as missões. O Senhor esteja convosco. Abençoai-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Antes de ir